Olá, povo de Deus, segunda-feira, 7 de agosto de 2023, 18ª semana no Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Números 11, 4b, 15, Mateus 14, 22, 36. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar, não vemos outra coisa a não ser maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía no moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas com gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta, e Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozo de tão pouco do teu favor, a ponto de descarregar sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo para que me digas: carrega-o ao colo como a ama costuma fazer com a criança e leva-o à terra que juraste dar a seus pais? Onde conseguirei carne para dar a toda esta gente? Pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo este povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida. Se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Hoje temos esse texto do livro dos Números que faz parte do Pentateuco, isto é, dos 5 primeiros livros da Bíblia atribuídos a Moisés. Nossa perícope revela um momento de crise na caminhada pelo deserto. Povo exausto, cansado de caminhar pelo deserto por 40 anos para chegar à terra prometida. Faltava água, faltava comida, faltava ânimo para dar continuidade na trajetória rumo à liberdade. No momento de crise, sentem até saudades dos tempos de escravidão no Egito. Diziam: vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. O que não é de todo verdade, pois no Egito nada era de graça, como dizem. Era tudo às custas da escravidão, do trabalho pesado. Porém, idealizavam o passado frente aos sofrimentos do tempo presente. Essa murmuração do povo terminou por provocar crise também em Moisés, o líder deles. Impressionante que Moisés chega ao ponto de desafiar a Deus, cobrando-lhe sua maternidade em relação ao povo. Dizia Moisés a Deus: acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo esse povo? E no auge de sua crise chega a pedir a Deus que lhe tire a vida. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tires a vida, se achei graça a teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Somos levados a refletir sobre os duros caminhos para a liberdade. Lembramos-nos dos jovens que querem sua independência em relação aos pais, mas quando chega a hora de deixar o ninho, começam a perceber o quanto difícil é
manter a tão sonhada liberdade. Faz pouco tempo vimos parte significativa da população clamando pela volta dos tempos da ditadura militar. Gente que foi até às portas dos quartéis pedindo aos militares que tomassem o poder no país. Assumir as próprias responsabilidades pela construção da vida livre é muito mais difícil. Entregar a liberdade nas mãos de outros é amar a escravidão. Assim pensou o povo de Deus no deserto. Assim caiu Moisés no desânimo. A liberdade não tem preço, mas tem custo. Mateus 14, 13 a 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. João Batista preferiu ser livre que abdicar de sua consciência e ceder aos caprichos de Herodes, que tomou a mulher de seu irmão como sua concubina. João Batista foi intransigente e, por causa disso, teve sua cabeça colocada numa bandeja. Quando Jesus soube do martírio de João, afastou-se da multidão para meditar e escapar da morte possível, a qual estava o rodeando também. Porém, a multidão não o deixa, pois não tem a quem recorrer. E Jesus, frente a essa multidão carente, sente compaixão. E nesse sentimento profundo, Jesus inclui seus discípulos na missão de socorrer o povo. Dai-lhes vós mesmos de comer. A partir dos recursos que eles mesmos têm, 5 pães e 2 peixes, Jesus ordena que o povo se organize sentando-se na grama. E recorre ao Pai por meio da bênção, lembrando-nos da cena eucarística. E manda seus discípulos distribuírem o alimento que foi abençoado. Interessante observar que 5 mais 2 dá 7, o número da perfeição, que simboliza muitos, ou ainda a plenitude. Depois de toda a multidão saciada, sobraram 12 cestos. 12 simboliza a totalidade do povo de Deus, a totalidade das tribos de Israel. Com isso, Jesus se apresenta como aquele que sabe organizar o povo para que partilhe o que tem e que, como noivo da nova aliança, é capaz de saciar a fome da totalidade de Israel. Ele veio para todos. Um beijo no seu coração.